Olá, bem-vindo ao meu canal de astrologia tradicional. Eu sou Célio Barros e esse é mais um vídeo da série Pergunte ao Astrólogo. A Cristiane Stopiglia me pediu para falar sobre os retornos de Saturno, Júpiter, Urano, Netuno e Plutão. Eu vou falar aos poucos, cada vídeo eu vou falar sobre um ciclo de retorno e não vou falar sobre retorno de Netuno, retorno de Plutão. Mesmo o retorno de Urano tem lá suas limitações. Pelo seguinte, são planetas muito lentos, foram descobertos muito recentemente e como tudo na astrologia foi desenvolvido ao longo de milênios, é uma questão de sensatez e de coerência ter mais tempo para poder desenvolver a análise também dos ciclos desses planetas. É muito fácil já querer sair associando tudo. Até existe uma crítica grande da minha parte quando comecei a ver, faz tempo isso, na década passada, comecei a ver vários livros sobre asteroides e coisas assim. Eu não critico os estudos em si, mas eu critico as conclusões dos estudos serem tão precipitadas. Os estudos astrológicos da astrologia que a gente tem como base tradicional, que foi a que eu mais me apaixonei, tem essa coerência de manter esses milênios que foram se desenvolvendo, a percepção de vários astrólogos, as anotações de todos eles, enfim, todas as conclusões de estudos que foram acontecendo e todos os relatos que a gente tem para poder ter uma noção exatamente do que funciona geracionalmente, do que funciona até para análise política, para análise de eras, de fases da história em diferentes culturas. E é muito cedo para a gente bater o martelo nesse tipo de coisa sobre planetas como Urano, Netuno e Plutão, que tem poucos séculos aí de descoberta e também, assim, muita gente precipitada em querer já tirar conclusões não necessariamente erradas, mas eu acho que, pelo menos por uma questão de coerência, isso deve passar por um procedimento mais detalhado, por uma apuração melhor de resultados, de mais resultados ao longo de mais tempo. A gente tem uma tecnologia que ajudou bastante para coleta de dados, de amostras, de exemplos, de evidências, mas a gente não pode acelerar isso só por conta da aceleração do processo de coleta de dados. Uma coisa é o processamento de dados em si, outra coisa é a nossa reflexão, o nosso processamento de referências ao longo da história. Isso deve ser respeitado, então por conta disso eu prefiro focar sobre a análise do retorno de Saturno e do retorno de Júpiter, que são realmente perceptíveis. Tem muitas análises, muitos estudos feitos disso ao longo de milhares de anos, então é muito mais seguro, muito mais definido para poder dar uma resposta mais objetiva para vocês. E hoje eu vou falar sobre o retorno de Saturno. Saturno está muitas vezes associado a condições difíceis, a privações na vida, processos de restrição, limitações. Todo mundo tem esse Saturno apurrinhando em algum lugar do mapa, trazendo dificuldades, trazendo limitações. Algumas pessoas têm a, digamos, sorte de ter ele pegando num ponto mais difícil de ser acessado na nossa vida cotidiana no mapa. Outras pessoas já não têm tanta sorte assim e acordam com essas dificuldades do Saturno batendo na cabeça delas 24 horas por dia na vida. Óbvio que se a pessoa tem um entorno que facilita, seja ele financeiro, conhecimento, recursos da própria sociedade como um todo, sempre vai facilitar ou pelo menos minimizar essas dificuldades, oferecendo ferramentas para que a pessoa possa enfrentar isso de volta com um pouco mais de resistência e possibilidades de se virar diante dessas dificuldades. Mas não é assim para todo mundo, né? A gente sabe que tem gente que tem aí dificuldades sérias com relação com família, com o entorno social, com a cultura do país. Às vezes a pessoa nasceu numa situação de guerra ou coisa assim, e daí qualquer dificuldade dessas, por menor que seja, vai amplificar muito mais o que já é complicado na vida cotidiana dessa pessoa. Agora, sendo mais direto, onde quer que Saturno esteja passando no mapa da pessoa, além da posição dele no mapa natal, que é o mapa do momento de nascimento, ele vai trazer essa dificuldade, especialmente naquele ponto onde ele está no mapa natal. O nome retorno de Saturno se dá ao ciclo de Saturno inteiro pelo mapa astrológico, quando ele volta ao mesmo lugar que ele estava de origem, ou seja, o mesmo lugar que ele estava quando você nasceu. Esse ciclo leva mais ou menos 29 anos e meio,
mas a gente pode chamar também de famosa crise da virada dos 29 para os 30. Ele dura aproximadamente 2 anos e meio, e isso varia muito de acordo com a data de nascimento de cada um. Às vezes pode começar aos 28, ter uma pequena trégua, depois continuar 29 e 30, ou ser mais intenso dos 29 e 30, às vezes sobrar até um pouquinho mais além dos 30, varia muito mesmo entre cada pessoa. Mas existe uma coisa comum, que é o que eu comentei no vídeo anterior, sobre o que mais faz as pessoas quererem ler mapa comigo, que é o retorno de Saturno, que é exatamente esse ciclo. O retorno de Saturno é como uma dupla martelada naquele ponto que já é sensível no mapa da pessoa. Se a gente for entender como o que é a lição de vida que esse ciclo traz, partindo de um ponto de vista talvez um pouco mais filosófico, né? Significa que é como se a gente fosse testado para provar para o nosso entorno o quanto a gente conseguiu administrar, aprender e superar aquela dificuldade. O que a gente tentou varrer para baixo do tapete vai ser exposto e esfregado na nossa cara até que a gente resolva. Então vamos para um exemplo mais prático. Se a pessoa tem o Saturno na casa 2, que tem a ver como ela administra as próprias finanças, a alimentação, todas as coisas no geral que a pessoa ingere, se ela administra isso de uma forma boa, ela só vai ser testada, mas ela não vai sofrer grandes efeitos disso. Se a pessoa simplesmente vai levando, vamos no que der, do jeito que der e tal, Saturno vai dar uma crise feia financeira e também possivelmente uma crise feia na parte de alimentação, de metabolismo, retenção de nutrientes, etc. Um retorno de Saturno na casa 5, muitas vezes paternidade ou maternidade não planejados, às vezes até filhos fora do casamento, sempre uma dificuldade relacionada ao assunto da casa onde cai o Saturno e, obviamente, as condições por dignidades essenciais e acidentais também da posição desse Saturno e também quem mais ele tiver eventualmente fazendo aspectos, conjunções ou oposições principalmente no mapa. Então, em resumo, um ciclo de retorno de Saturno, ele tende a ser muito desgastante. Para a grande maioria das pessoas tende a ser um ciclo horrível, porque as pessoas, ainda mais hoje, estão adestradas pela mídia e pela cultura do consumismo e do princípio hedonista, e o Saturno ele não tem nada a ver com hedonismo, pelo contrário, ele tem a ver com responsabilidade, com o trabalho de formiguinha, com paciência, com resiliência, com resistência, sagacidade e a capacidade da pessoa se reinventar com planos B, C, D e também, obviamente, por conta disso, o desapego. Tudo coisa que vai contra os valores que a mídia enfia na nossa cabeça diariamente. Então, assim, é óbvio que as pessoas que estão mais desligadas dessa cultura da mídia, dos modismos e comportamentos de massa, vão ter mais possibilidades de encarar um ciclo de Saturno de uma forma menos dolorida, de uma forma menos sofrida, apenas desgastante, mas ok, são pessoas que já sabem que eventualmente na vida você tem ciclos desgastantes. E a vantagem para quem é mais novo e ainda não passou por um retorno de Saturno é conseguir ter uma postura proativa para fazer uma espécie de backup para os momentos mais difíceis, ou seja, se preparar para os tais anos de vacas magras. Essa expressão bem conhecida e isso está diretamente conectado a essa interpretação de um retorno de Saturno. Não só o retorno de Saturno, Saturno passando no ascendente vai também causar dificuldades na casa 7, na casa 10, na casa 4, em cima de um regente de qualquer uma dessas casas, em cima da Lua. Então, assim, é muito fácil Saturno estar batendo em algum ponto do nosso mapa e causando um certo desconforto, trazendo dificuldades. Isso não significa obrigatoriamente que todas as outras coisas vão parar e morrer por conta disso. Mas enfim, como a gente tem que equilibrar vários assuntos da vida para conseguir colocar todos funcionando da melhor maneira possível, claro que eventualmente a gente tem que dedicar um esforço maior para alguns desses setores, principalmente esses que o Saturno eventualmente pegue. Como a expectativa de vida aumentou muito no século XX, agora século XXI também tende a aumentar mais ainda, é comum hoje as pessoas conseguirem viver 2 retornos de Saturno, e em muitos casos 3 também, uma vez que ele acontece a cada 28, 30 anos. Todas as vezes que esse retorno de Saturno acontecer, a experiência vai ser impactante, vai ser desafiadora e a pessoa vai passar por essas restrições e provações. Não necessariamente idênticas, mas sempre o mesmo tipo de desafio. Então, por exemplo, se a pessoa nasceu com Saturno conjunto Lua, que vai trazer de alguma forma uma dificuldade de abertura emocional ou de envolvimento emocional ou de restrições para as questões relacionadas ao emocional, mesmo que essa pessoa até queira se abrir, mas ela vê que o ambiente externo não favorece, cada vez que ela passar por um retorno de Saturno, isso vai ser mais cobrado, isso vai ser mais exposto.
Óbvio que a primeira experiência é sempre a que pega a gente mais desprevenido, mais inexperiente. Mas mesmo assim, para a primeira experiência, é possível a gente tomar consciência o quanto antes e tentar se preparar o máximo possível. Qualquer coisa que a gente faça para se preparar é melhor do que nada. 1% de esforço é melhor do que 0%. 2 é melhor que 1, 10 é melhor que 2 e assim por diante. Falar sobre Saturno nunca é uma fala motivacional, mas a ideia aqui não é ficar passando a mão na cabeça de ninguém, dourando pílula de ninguém. Pelo contrário, o mais interessante para mim, em relação à astrologia tradicional, e obviamente que vai abraçar situações como movimentos de Saturno em cima do mapa de cada um, é justamente saber onde se localizam, como se localizam e quando se manifestam os maiores problemas de um mapa, com antecedência, óbvio, para que a gente possa criar algum tipo de resistência para poder sobreviver e superar a esses ciclos da melhor forma possível, ou pelo menos da menos pior forma possível. Espero ter explicado de uma forma bem objetiva e simples. Se curtiu, já deixa seu joinha, aproveita e se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação de quando houver próximos vídeos. Se quiser marcar uma consulta comigo, o link para o meu site está aqui embaixo na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo.